Exclusivo. A história não contada de Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida em todo o país como Sandrão. Condenada a 27 anos de prisão pela participação no sequestro de um adolescente de 14 anos que terminou em morte. Os segredos da ex-namorada de Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga. O que é verdade e o que é ficção nessa história? Os bastidores do presídio dos famosos. É agora na grande reportagem. Sandrão e o dia do ajuste de contas. Queriam fazer com que eu me tornasse o maior vilão de todos. Eu estava ali tentando sobreviver. Se eu já andei com arma lá dentro, andei. Eu precisava me defender. Era matar ou morrer. No local marcado para o encontro, passos que se mostram firmes. Cabelos curtos, roupas despojadas. 114 quilos distribuídos em 1,74 m de altura. Personalidade forte. Eu nunca baixei minha cabeça nem dentro da comunidade, da favela onde eu cresci, e muito menos dentro do presídio. Porque se você abaixa a cabeça, todo mundo vai vir em cima de você. Sua chegada é impactante. Não há como negar. Finalmente, aqui está você. Sim. Não demonstra medo ao se apresentar. Nome completo? Sandra Regina Ruiz Gomes. Conhecido como? Sandrão. Idade? 42 anos. A dualidade faz parte de sua vida. A Sandra, ou o Sandrão que está diante de mim, se acostumou a ser chamado ora por ela, ora por ele. E não parece se importar com isso. Isso te causa contradições, problemas, essa dicotomia? Não, hoje não. Hoje eu sei perfeitamente quem eu sou. Se puder escolher, hoje prefere ser chamado simplesmente de Sam. A verdade se aproxima. Sabe que se tornou uma das figuras mais enigmáticas dos bastidores do crime no país. O que te fez aceitar a dar essa entrevista? A relatar a real versão, né? É a primeira vez que você vai falar quem de fato você é? Sim, é a primeira vez. E o que significa isso para você? É como tirar uma angústia de dentro de mim. Condenação? 27 anos. Crime? Extorsão mediante sequestro. Pegou o garoto na escola e levou pra prainha. E lá foi feita a execução. No momento que você está fazendo uma ligação, pedindo dinheiro, o Thaleson já estava morto? Então que eu saiba. Mas você podia ter salvo o Thaleson? Não tinha como, porque quando eu voltei pra lá ele já estava morto. Perfil marcante dentro do presídio de Tremembé. E relacionamentos que ganharam grande repercussão. Namoradas famosas em Tremembé? Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga. Você chegou a ser apaixonado pela Suzane? Sim. Você dominava a Suzane? Não. Controlava a Suzane? Não. Você, em algum momento, se sentiu usado pela Suzane? Hoje em dia, com tudo que está acontecendo, em algum momento, sim. Elise Matsunaga foi uma grande paixão para você? Chegou a pesar ali nesse ponto de eu me apaixonar, sim, por ela. Arrependimentos? Muitos. Sim, chegou a hora de um ajuste de contas com seu passado e com seu presente. Qual era o tamanho do seu poder no Tremembé? Nenhum. Consta que você manipulava tudo, você dominava tudo. Mas é mentira. Qual era a consequência para quem não seguisse a sua liderança em Tremembé? Eu não fui líder de nada. E por que você é visto como um grande líder sempre? Porque fizeram uma ficção baseada na minha vida real. O que é e o que não é. A distância entre a lenda e a realidade. Se eu tivesse no local como descrevem que eu estava, o garoto não tinha morrido. Exatamente esse é o ponto principal. A descrição é que você estava no local. Mas eu não estava. O que fez e o que deixou de fazer? Falam que eu atirei no garoto. Falam que eu mandei matar, que eu estava presente, que eu dei a arma na mão do menor.
Falam que eu segurei o garoto, que eu levei um tiro. Ah, é ficção. Falar, é uma ficção. Não, não é ficção. Honestamente, isso não é verdade? Não, eu não tenho marca nenhuma. Nunca levei um tiro. Lá fala que eu levei um tiro. Nunca levei um tiro, nunca levei uma facada. Quem é Sandrão de fato? Qual a distância entre a Sandra e o Sandrão? Ah, vai longe. Porque a Sandra sempre foi uma pessoa que foi família, sempre buscou estar perto das pessoas que realmente me amam, que eu tenho um respeito, eu tenho admiração. E o Sandrão é uma questão que foi criado dentro da unidade prisional. Uma infância difícil, onde o preconceito e a proximidade com o crime moldaram uma personalidade. Que tipo de infância você teve, Sandrão? Eu fui uma criança que eu gostava muito de jogar futebol. Eu, com 8 anos, eu já sabia que eu queria ser menino. Mas era difícil, na minha época, essa situação de você querer ser uma coisa e você não poder. E ali eu sempre era muito hostilizado. Eu apanhei muito e aí eu aprendi a bater. Você viveu um período de conflito com isso? Vivi. Dos 14 aos 16 foi o momento mais difícil. Estamos em um mundo à parte. Uma espécie de selva de concreto, onde a vida muitas vezes parece valer pouco. Assim a vida em Jundiapeba, periferia de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Se transportando para lá, o que você enxerga nesse momento? Naquele tempo, que ali foi o começo da destruição da minha vida, né? Muitas brigas da escola, de responder processo por brigas quando eu era menor de idade. Mostrar para os outros que eu era mais homem do que aqueles, porque a maioria das brigas era com homem. Teve uma situação na merenda, na fila da merenda, e começaram a me chamar de Maria Homem, e aí começaram a rir umas meninas. Eu olhei para trás, aí um menino me encarou e falou assim, aí, você vai bater nelas? Eu falei, não, eu vou bater em você. E aí eu quebrei ele, saímos na porrada, e ele saiu perdendo. Eu percebi que nesse momento você se emocionou. O que você se lembrou exatamente? Porque teve uma briga uma vez na porta da escola. Lembranças de tramas arriscadas e discriminações diárias. O submundo da selva urbana. Que briga foi essa? Uma amiga morreu, levou um tiro no peito. E uma briga que a gente não era nossa. Que idade você tinha? Eu tinha 15 para 16. Ali eu fui ameaçada de morte também, né? Aí foi quando eu comecei a me envolver no crime. Porque eu queria me preparar para aquilo. Ele matou ela e ele ia vir me buscar. Por que isso te traz tanta emoção? Porque é o fim, né, ali. Você não tem mais expectativa de vida. Você vai vivendo um dia após o outro. A menina adolescente, em dilema com sua sexualidade, não demora a se envolver em um crime que marcaria sua vida para sempre. Como é que surge a ideia de você sequestrar justamente o seu vizinho? Do mentor que está no processo. Ele frequentava a casa, ele era namorado da prima do garoto. Através da denúncia do Valdir, ele acabou delatando todos os outros participantes no caso. Thalisson Vinícius da Silva Castro, de 14 anos, é rendido em frente à escola em Mogi das Cruzes. O que foi planejado? Foi passado para mim que era um sequestro que nem era dali, entendeu? Aí chegou e era tudo ali, da onde eu vivia. Quem decidiu onde seria o cativeiro? Nem existiu o cativeiro. Que eu saiba, pegou um menino na escola e levou lá para a prainha. Você admite que participou? Eu fiz a ligação. Como é que foi para você fazer essa ligação? Na verdade, ali, eu só pensei que ia fazer a ligação, ia desenrolar o assunto e ia acabar tudo bem. Quando você ligou, você conversou com quem? Era uma mulher. Era a mãe? Não sei. Eu não conhecia, então não sei a voz. Pedi uma quantia na época, acho que uma quantia alta, de 40 mil reais na época. Eu falei, nossa, nem vendei na minha casa, acho que eu nem consigo e nem tem como pagar. Se transporte a esse momento e me descreva com exatidão o
que você falou? Se não pagar o resgate, eles vão matar o seu filho. Eu desliguei novamente. Qual foi o peso de falar isso? Doeu ali. Tipo, aí senti um... Tipo... Olha o que eu me meti. Ali foi. Olha onde eu me enfiei. Eu não precisava daquilo. Não precisava me meter numa história dessa. Mas você não desistiu? Eu não tinha o que fazer. Eu já estava ali. Quais foram as respostas das suas ligações? De que não temos dinheiro. Devolva o meu filho. A família acabou pagando R$3.000. Mas você chegou a receber uma certa quantia? Eu não. Não recebi nada. Você não recebeu R$3.000? Não, eu não recebi É nada. o que consta? Não, consta que receberam, mas não que fui eu. Eu nem estava lá. Esse dinheiro não ficou para você? Não. As investigações apontam que Thalisson reconhece um dos sequestradores. Essa teria sido a sua sentença de morte. Um tiro a queima-roupa. Eu tinha dentro de mim que ninguém ia tocar nele. Ninguém ia tocar nele. Ele poderia ficar ali, eles poderiam segurar ele, mas não iam judiar. Mas judiaram. Judiaram. Não foi muita hipocrisia falar em dinheiro quando o garoto já estava morto? Não, porque eu não sabia. Os comparsas sabiam. Eu nem sabia que tinha comparsa. Essa é a questão. Eu fui pego tanto de surpresa ali na hora que me falaram que eles foram envolvidos do que na hora que me falaram que tinham matado alguém lá no meio do mato. Segundo o processo, você sabia? Porque foi o mentor falou. Foi a palavra dele contra a minha. Eu não tive o depoimento. Eu não tive depoimento. Eu fui condenada à revelia. Você admitiria se você tivesse? Se você tivesse conhecimento de tudo isso? Admitiria. Porque uma coisa que eu nunca fui é uma pessoa hipócrita. Seria algo monstruoso, né? Negociar o pagamento certeza. Quando um garoto de apenas 14 anos já está executado. Com certeza. Quem decidiu dando um tiro na cabeça do garoto? Eu não estava lá, mas está no processo. Quem deu o tiro? Está no processo. Pelo que você tem conhecimento, quem deu o tiro? O menor. Com a sua aprovação? Não, eu não sabia nem que ele estava envolvido. Com a sua ordem? Não, nenhum momento. Sandrão é presa um mês depois do crime. Como é que você se recorda do Thalisson? Eu não tinha vínculo nenhum. Eu não conhecia. Moro no mesmo local, moro. São 5 ou 6 quadras. Você era amiga da mãe do Thalisson? Não. O que consta é que você cuidava do cativeiro e, num outro momento, você conversava justamente com a mãe do Thalisson, a quem você consolava. Não. É mentira. Eu fui chamado para fazer uma ligação. Para me fazer a ligação, porque daí eu falei que eu não fazia esse tipo de coisas. O que estava acordado entre vocês? Eu me livrar do problema que eu tinha me metido. A pessoa ia me deixar em paz. O problema que você tinha se metido, qual era? Com o maior assassino de Mogi das Cruzes. Ele matava todo mundo. Ele estava matando todo mundo. E eu virei um alvo. Eu virei um alvo. Você quer dizer que foi coagido a participar? Sim, eu fui. Foi uma troca. Aí eu falei, tá, eu vou fazer a ligação. Eu fui para um orelhão público, no centro de Mogi, e fiz a ligação. Só que eu fiquei lá. Eu não estava no sequestro, eu não cativeiro, na morte, eu não estava em lugar nenhum. Eu estava lá no orelhão público e eu comprovei isso na minha revisão de processo. A justiça entendeu que você extorquiu, que você sequestrou e que você matou. Você tem consciência disso? A justiça entendeu que eu fazia parte disso, não que fui eu que fiz. Você admite que matou o Thalisson? Não. Eu não matei ele. Você cometeu um crime, você admite isso? Sim, eu fiz a ligação. Eu participei de algo. Eu participei de um crime. Mas você mantém que não deu ordem para o assassinato de Thalisson de apenas 14 anos? Não. Não dei. Não foi você que deu o tiro? Não foi eu. Nem mandou atirar? Não, e nem estava lá. Mas essa é a imagem que ficou? Essa é a imagem que fizeram.
Qual o tamanho da sua culpa? É imensurável. Uma mãe perdeu o filho. É imensurável. Eu perdi minha mãe. Eu sei que não tem o que faz voltar. O que você diria à família do Thaleson? É difícil, né, o que dizer. Não sei se eles queriam ouvir alguma coisa de mim. Mas a única coisa que me vem é... Me desculpa por ter participado de algo que deu uma dor tão terrível a vocês e ter tirado a vida do filho de vocês. Só isso. Estamos no presídio de Tremembé, interior de São Paulo. Célebre por abrigar presos e presas de notoriedade, que não sobreviveriam em presídios comuns, sem a segurança que esses muros altos proporcionam. Como era Tremembé? Polícia, guarita, andando em cima. Ali era o fim. Havia celas queimadas, pessoas que se mataram ali dentro. Você ficou 12 anos preso, dos quais 9 em Tremembé. 9 em Tremembé. Tremembé marcou a sua vida? Tremembé fez eu virar gente. Como assim? Porque Tremembé é totalmente disciplinado. Você tem regras e você tem que cumprir. Quem está em Tremembé não quer sair de Tremembé. Lá você trabalha, lá você estuda, lá você se alimenta, você vive em paz, você pode dormir, ninguém vai te matar ali da noite. Qual foi o fundo do poço em Tremembé? Quando minha mãe morreu. Quando minha mãe faleceu. Aí acabou. Porque ela lutava por mim, né? Você sente que você traiu a confiança dela? Eu sinto que eu acabei com ela. São muitas as histórias. Quem você conheceu em Tremembé? Suzane, Elise, Jatobá, são as mais famosas. A presa que teve intensa relação com Suzane Richthofen. A jovem que um dia arquitetou o assassinato de seus próprios pais. O que te atraiu em Suzane Richthofen? A beleza. E como essa relação cresceu? A gente jogava xadrez sempre junto, por regalia, por bom comportamento, aí a gente podia escutar a música, e nisso a gente foi se aproximando. Você se apaixonou por ela? Sim. Ela se apaixonou por você? Sim, eu acredito. Eu acho que uma máscara não dura 24 horas por dia, né? Então eu acredito que sim. Um relacionamento intenso? Intenso. Você se recorda do primeiro beijo? Sim. A gente tava num trabalho e no momento de eu arrumando os equipamentos, né? Só tava a gente e aí rolou. A gente se olhou e se beijou. Mas era um risco? Era um risco. Com certeza. Pessoa, daí ia sair na mídia. A Suzane von Richthofen foi pega com um sapatão e foi pro castigo. Era um risco grande. Ela não queria que as pessoas soubessem? Ela não queria, de forma alguma. E como é que você a convenceu? Isso depois de muitos anos. E você foi punida internamente? Não. Ela foi punida? Não, porque quando ela expôs, quando ela decidiu que queria ficar comigo mesmo, já era autorizado. O que significa essa imagem para você? Eu lembro dela da época, que foi um momento que a gente viveu uma história. E para mim foi bom. E para ela? Eu acredito que tenha sido. Ninguém sorri assim à toa. Se algum momento teve alguma manipulação, como dizem, eu não vejo. Mas se foi, beleza, tranquilo. O tempo que eu tive com ela, eu fui feliz. E quando essa relação passou a ser aberta dentro da prisão? Acredito que foi 2014. Durante os dias de nosso contato, Sandrão revela outros detalhes dos bastidores em Tremembé, como, por exemplo, a existência ou não da chamada gaiola do amor. Quando eles falam isso, né, gaiola do amor, isso não existe. Você assina um documento lá como você tem um relacionamento com alguém, então tudo que é como se você fosse responsável por aquela pessoa. E aquela pessoa é responsável por você. Aí você se muda para essa cela e cada um tem sua cama.
Você não pode ficar, né, 24 horas ali fazendo as coisas explícitas na frente das pessoas. Isso não existe, não é assim que funciona. Tem tudo uma regra. Depois que apagar a luz, vocês podem fechar o keto, que é um pano que coloca, né? Que vai um lençol. E aí vocês dormem junto. Vocês tinham planos de ter uma vida juntas? Tivemos. O que vocês planejavam? Quando sair, eu ia trazer ela para Mogi, que a gente ia começar do zero, ia montar uma oficina para ela, e eu consertava a máquina, então eu ia conseguir um emprego em algum outro lugar. Os contornos de uma personalidade complexa, que sempre vai passar por sua liderança e seus romances intramuros. Você tem consciência que até hoje o país tenta entender a mente de Suzane? Sim, eu entendo. Eu também não entendo a mente. Não dá para entender. Você se perguntava isso? Perguntava. Você tentava entender a mente dela? Eu tentava entender ela um pouco. Se eu ficasse focado nisso, eu ia ficar paranoico. Você não tinha o que fazer. E o que você conseguiu identificar? Como funciona a mente da Suzane? É difícil analisar a Suzane que todo mundo viu, que eu vi na TV, e a Suzane que está na sua frente. Ela pode ser, em algum momento, ela seja manipuladora, que ela seja fria. Talvez, pode ser. Mas eu enxergava a Suzane. Você chegou a conversar com a Suzane sobre essa questão, sobre ela ter assassinado os próprios pais? Já. O que ela te contou? Que ela se arrependia, que ela sofria com isso, que nada deveria ter sido como foi. Eu acho que ela amava a mãe dela de verdade. Qual era o preço de se apaixonar por uma mulher que assassinou os próprios pais? É muito grande. Por quê? Passou no domingo, no sábado, o programa do Gugu, e na terça-feira eu cheguei no semiaberto. Foi uma cacetada de realidade. Fui estilizado, eu passei aquele alvoroço. Hostilizado por quê? Porque até então me denominaram que eu tinha matado uma criança, né? E eu era o sapatão da Suzane. Qual era o preço de ser conhecido como, usando as suas palavras, o sapatão da Suzane? É um preço caro. Porque não é fácil as pessoas olharem e falar assim, para você se apaixonar por uma pessoa dessa, você é tão pior quanto ela. E foi o que fizeram nessa série. Desenharam ali uma pessoa tão quanto ela. O que é ficção? O que é realidade? Honestamente, a Suzane se aproximou de você para se sentir mais segura dentro da prisão? Se é por consequência de que achar que alguém ia fazer algum mal para ela, não. Não acho. Porque Tremembé não era assim. Quando Suzane deu sua primeira entrevista, ela te consultou? Sim. A decisão foi sua? Foi. Você passou a ter um certo domínio sobre a vida dela, por quê? Não foi isso. Apontaram que eu tinha um envolvimento com a Suzane e começaram a apontar quem era o Sandrão, quem era não sei o quê, como foi, como aquilo, tudo estava acontecendo. Ela já tinha sido perdido muito semiaberto. Eu falei para ela, eu sugeri para ela. Tenta dividir opinião. Você orientou a Suzane naquilo que ela deveria falar na entrevista? Não, jamais. O que determinou o fim da sua relação com Suzane? O fato de que eu não tinha estrutura nenhuma para poder comportar ela, né? Eu sou pobre, sou da periferia. Qual foi a sua última conversa com Suzane? Foi no dia da gravação do Gugu. Na hora que a gente entrou para a cela de volta, eu olhei para ela e falei, acabou. A minha missão com você acabou aqui. Por quê? Porque eu sentia que eu tinha que fazer algo por ela. E eu tinha feito, eu tinha posto a minha cara para todo mundo ver e ver que ela tinha algum sentimento por alguém, que não era só a psicopata, como todo mundo fala, entendeu? Como é que ela convivia com a reputação, com a classificação de ser uma psicopata? Ela não gostava, né? Ela não aceitava aquilo. Você e a Suzane brigaram por causa de 3 máquinas de costura? Nunca. A gente ganhou junto uma máquina reta, um overlock e uma de corte de tecido.
E aí, quando eu saí, eu peguei, levei para onde eu estou morando. E aí, ela já estava noiva. Eu falei para ele, eu tô com as máquinas aqui e eu preciso que ela venha tirar. Eu vou vender, eu preciso de dinheiro, pô. E ela nunca retornou sobre isso. Nunca teve uma briga, nunca teve judicial, nunca teve nada. Elise Matsunaga, a mulher de traços finos, que assassinou e esquartejou o marido, um bem-sucedido empresário. Eu e a Elise ficamos muito amigos de verdade. No período que você ainda estava com a Suzane? Não, aí é a questão. Houve pausas entre eu e a Suzane. E a Elise? Cresceu de uma amizade e, de repente, a gente se olhou diferente. Qual era a relação entre Suzane e Elise? De princípio, normal. Não eram amigas, porque também a Suzane não era amiga de muita gente. Como é que você compara a paixão que você sentiu por Suzane Richthofen com a sua relação com Elise Matsunaga? Bom, com a Suzane foi uma coisa intensa, né? Foi uma coisa que perdurou, né? Foi uma coisa que não tinha fim, nunca. Não tinha fim. Sempre deixava aquela reticência, sabe? Com a Elise, é uma coisa que a gente se tornou bons amigos na época. Suzane Richthofen tinha ciúmes de Elise Matsunaga? Eu acho que, num certo momento, sim. Quando eu estava com a Elise, né? E o que significa para você ter se apaixonado por duas mulheres que cometeram crimes tão bárbaros? As duas são atraentes, as duas sabem cativar você. Qual das duas tinha mais dificuldade de conviver com o passado? Eu acho que é a Elise. Por que você acha isso? Porque em algumas conversas dava pra ver que ela se arrependia. Você tinha medo das duas? Se você se envolve com uma pessoa e você sabe que ela pode estourar em algum momento, você vai ficar com receio, você não vai dar mancada com essa pessoa. Então é melhor terminar para não ter nenhuma mancada, né? E em relação a Elise? Você pensava, puxa, se ela fez isso com o próprio marido, o que ela não pode fazer comigo? Aí eu pensei, tipo, se eu der mancada com ela, eu tô ferrado. São 3 horas intensas, repletas de revelações, confissões, angústias, convicções e arrependimentos. Você se arrepende de ter dado um soco no agente penitenciário? Eu me arrependo pelo fato de eu ter me regredido ao regime fechado. Porque eu fui ali, houve uma troca, eu também apanhei. Não é fácil brigar com você, né? O que todo mundo diz. Não sei dizer isso. Eu sei, o que eu posso te dizer é que eu tô preso. Ele me ameaçou, fechou o portão e falou pra mim: a próxima vez que você falar comigo como você falou, a gente vai se unhar. Eu falei pra ele, Você é uma pessoa que não leva desaforo pra casa. Não pra apanhar dentro da cadeia. Vou apanhar de guarda dentro da cadeia? Você se fez respeitado dentro da prisão. Eu sou o Sandrão. Me respeite. Com ele foi. Qual o preço de ser o Sandrão? É muito caro. Por quê? É porque todo mundo denomina que eu sou uma pessoa agressiva, que eu sou explosivo. E eu não sou assim. Hoje, cumprindo o resto de sua pena em liberdade, Sandrão enfrenta outro tipo de grade. Nós estamos pedindo para suspender a série porque ela distorce a verdade dos fatos. Que verdade dos fatos? A verdade é que Sandra Regina Ruiz Gomes participou, é ligada ao resultado da morte. Contudo, a sua participação foi a ligação. Ela ligou. Foi provado no processo que ela estava em um lugar diverso. Então, quando a série traz ela em uma cena, colocando o jovem ajoelhado, ela escolhendo, dando a arma para um menor de idade para fazer o disparo, agravou a penalidade. Você se sente uma pessoa marcada pela sociedade? Sim. Por quê? Porque me denominaram uma coisa que eu não sou. O quê? Um monstro. Você é um monstro? Não sou e nem nunca fui. Usaram a minha pessoa, num fato fictício para poder lucrarem com a minha imagem e o meu nome. Qual a sua condição atual? Hoje eu trabalho, alguns me apontavam, mas outros falavam, não, vai ficar. Vai mostrar para vocês que não é isso. Eu tive oportunidades e eu agarrei todas. A questão da repúdia social trouxe um clamor social e com esse clamor social trouxe também para alguns da população
aquela sensação de assim, vamos fazer justiça. Não pode. Qual a vida de Sandrão nesse momento? Está em risco. Com a existência sempre por um fio. Refém de tudo que se criou em torno de sua história ou de seu mito. O que mais te atormenta hoje? Tá difícil porque eu não consigo mais ir a algum lugar sem ninguém me reconhecer. Qual foi o pior momento? Foi ter ouvido as pessoas com ódio de mim. Tá fazendo hora extra, hein, Sandrão? Essa hora vai chegar. Coisa que eu já venho há 9 anos construindo. Com a ressocialização, eu já paguei pelo meu crime. E estão me condenando novamente. Sandra Regina Ruiz Gomes, ou Sandrão, jamais havia aberto sua vida dessa forma. Deixa, enfim, o local onde tentou se reconciliar com seu passado, procurando acreditar que seus próximos dias serão dias também de libertação de seus pesadelos. Pesadelos e noites mal dormidas. Tanto pelo que fez, quanto pelo que deixou de fazer.